Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao Imagenscast dessa sexta-feira. Quem fala aqui é o Manu. Antes de eu introduzir nosso ilustre convidado, que obviamente vocês já sabem quem é, vou pedir para vocês se inscreverem no canal, ativar as notificações, deixa o like no vídeo, que é muito importante para fortalecer o canal, nos siga nas redes sociais. Quem quiser e puder, contribua com o nosso trampo via Pix. Bora pro nosso papo de hoje, porque a gente tem um convidado que tem muita história para contar. O cara é chão de fábrica do metal nacional, proletário do heavy metal brasileiro, cara que é líder de uma das maiores bandas da cena do Brasil, uma banda que já está lá com seus 30 anos. Estou falando do Amilcar Cristófaro, baterista da Torture Squad. Amilcar, prazerzão ter você aqui, obrigado por aceitar o convite, meu velho. Valeu você pelo convite. Essa abertura aí me lembrou muito há anos. A minha mãe comenta que nós somos os operários da música. Então é exatamente isso. Mas é isso mesmo, cara. Vocês são o proletariado do heavy metal brasileiro, assim, os caras que fazem acontecer mesmo. E você tá. Aí é o quê? É teu estúdio? Sim, aliás, aqui é um estúdio que eu montei na casa dos meus pais, né? E aí a gente tem um estúdio aqui desde 2001. Antes a gente ensaiava, sempre teve família envolvida. A gente ensaiava na casa da minha avó, onde era uma casa grande, tinha um quarto lá. Meu irmão com as bandas dele ensaiava lá. Até ensaiou da década de 90 até 2000. Aí depois a gente não pôde mais, aí veio uma bifurcação de ou, ou a gente iria para um estúdio pago ou a gente iria para um lugar nosso. E aí eu vi aqui, essa parte era tudo telhado, aí pedi permissão a veinha de fazer se era possível fazer um novo cômodo, né? E esse novo cômodo se transformou no estúdio da gente desde 2001, que foi muito importante para mim como baterista com o meu instrumento e para a banda, né? Legal. A gente vai falar bastante sobre a história da Torture Squad, bastante sobre a sua história, mas eu quero começar falando sobre o atual momento, porque a gente está gravando essa entrevista dia 7 de outubro. Dia 7 acabou de sair uma entrevista com a Mayara Puertas no nosso canal. E ela falou que a Torture, ela meio que tá com um disco pronto para sair, né? Acabou de sair do forno, tá prontinho. Então eu queria saber como é que foi o processo de composição, o processo de gravação do disco e o que você pode adiantar sobre ele. Na verdade, a gente tá com dois discos aí, um de música inédita pronto e um outro ao vivo que a gente acabou de gravar porque a gente optou por lançar esse de música inédita no primeiro semestre do ano que vem. A gente fez uma reunião da banda nesse ano e falou, vamos, porque a gente quer estar procurando gravadora, tentar achar uma gravadora gringa e uma brasileira para trabalhar, fazer um lançamento simultâneo e tal. E a gente dá um deadline de até o final do ano, porque até agora a gente começou a gravar esse disco em 2020 e veio a pandemia. Então era para ter saído em 2020. Aí 2020 e 2021 a gente fez o isolamento social, né? Aí voltamos no meio de 2021, foi acabando aos poucos e a gente deu esse deadline de procurar as gravadoras até o final desse ano. Se a gente não conseguir nenhuma gravadora gringa, se não tiver nenhum interesse em tudo, a gente trabalha nas plataformas digitais e o físico trabalha no Brasil e depois vai licenciando conforme for passando o tempo. Mas a gente deu esse deadline. Com esse deadline surgiu uma lacuna. E essa lacuna a gente optou por aproveitar o show do La Iglesia aqui em São Paulo, que a gente fez, foi em julho, e gravar esse show ao vivo, que a gente estava fazendo uma turnê. A gente pensou num conceito de turnê, chegamos no First Killing Tracks Tour, que é tocar as primeiras músicas de todos os discos, e a gente fez esse show no La Iglesia nessa turnê, e deu tudo certo. Então conseguimos aproveitar o máximo desse show. A gente gravou ele ao vivo, vai sair 2 videoclipes do ao vivo dele, né, ao vivo desse show. A Voice Music, que é a gravadora que vai lançar, perguntou pra gente se a gente não teria uma música inédita para colocar no disco, e a gente arrumou essa música inédita, entramos em estúdio, fizemos. Então a gente trabalhou esse ao vivo no La Iglesia, que vai sair agora em novembro, e eu estou muito empolgado com esse disco também. O René, que é o guitarra da banda, pegou toda a mix para fazer. Só falta agora finalizar a mix do disco para fazer a masterização e a gente para poder ir para a fábrica e lançar.
E o disco novo de músicas inéditas mesmo, que está pronto lá em 2000, desde 2020, ah, a gente optou por lançar no primeiro semestre do ano que vem. E é um disco que geralmente o novo disco do músico, da banda, sempre é o que é o mais queridinho, né? É porque é o que você acabou de compor, né? É você ali. Então, não tem, é normal, né? Então, Te comigo representa naquele acontece, momento, né? sem sombra de dúvidas, mesmo que seja, tenha o trash, tenha o death, tenha tudo que é você, mas é hoje, né? Então, você tem aquele apego de ser hoje. Mas eu vou além em relação a esse disco, porque o Far Beyond Existence, que a gente lançou em 2017, que já é com a May e com o René, tem eles. Principalmente a Blood Sacrifice, que eu acho que é a música que costura os quatro, compondo juntos. Mas esse disco novo, que é o que vai trazer realmente todos os elementos de todo mundo, e tem muita coisa, fora o embrião que sempre vai ter, tem coisas novas. Então isso dá aquela motivação de querer mostrar, sabe? Mas tem que segurar para a gente manter essa estratégia de lançamento, porque a gente não quer lançar por lançar, quer fazer uma coisa legal, né? Já tem nome, alguma coisa do tipo, ou vocês não podem falar ainda? Tem nome, mas a gente evita falar, porque para qualquer gravadora gringa, tudo é, ai, mas já lançou isso, ai, mas já falou o nome, ai, mas já, sabe? Tipo, é uma desculpa para falar não. Então, a gente tá evitando falar, assim. Beleza. E esse, assim, esse é o segundo disco da Torture com a Mayara no vocal. Eu quero saber Sim, como é que teve, você avalia o desempenho dela e a evolução do Far Beyond Existence para esse novo disco, e se você acha que ela está mais à vontade nesse disco do que no anterior. Não só em termos vocais, mas em termos de contribuição para a composição. sem sombra de dúvidas que tá mais à vontade, porque com o passar do tempo a gente vai se afinando como pessoas, né? Amigos, puta, e com certeza eu e o Castor sempre teve assim essa normalidade de deixar todo mundo free assim para trazer as ideias, né? A gente tem o nosso jeito de compor, então com as ideias dos integrantes novos, eu acho que são elementos novos que entram, né? Então sem sombra de dúvidas que ela e o René estão bem mais à vontade para compor, tanto que a música inédita que vai sair no CD do La Iglesia, que esse eu posso falar o nome, que é Tortura em La Iglesia en Vivo. É o primeiro nome, o nome em espanhol que a gente colocou por causa do La Iglesia, Que obviamente. legal. E aí essa música inédita, a gente estava num corre tão grande que a gente não ia ter tempo de parar para ensaiar e compor uma música, porque você não pode comprar toque de caixa e vai, vamos fazer, não é qualquer coisa, né? E eu conhecendo o René, headbanger do jeito que é, eu falei, ô René, você não tem alguma coisa na sua gaveta lá? Ele falou, meu, tenho várias coisas na gaveta. Ele puxou uma das gavetas e pegou essa música. E a gente escutando foi só tipo. Era o René Headbanger de 10 anos atrás, aquela coisa. E aí a gente só foi moldando algumas coisas assim de andamento, sabe? De tipo, puta, e todo mundo, puta, a música inteira dele. Só que a gente foi, né, só fazendo alguma coisinha ou outra Lapidando. assim, lapidando, e aí, puta, a gente curtiu muito ela, já tinha letra também, que por um acaso fala de tema ufológico, coisa. Ele mesmo fala assim, a culpa é de vocês. Porque o tema ufologia sempre teve na banda, a gente sempre gostou muito, sempre se interessou muito por esse tema, né? E aí a gente. Então, é isso que eu quero dizer. Então, não só ele tem a liberdade, como eu gosto, né? Então, eu comentei, meu, você tem alguma coisa na gaveta? Ele trouxe, aí a gente trabalhou na música. Então, e voltando a May, eu acho que é a mesma coisa. Ela se sente muito, muito, com certeza se sente muito à vontade. E não só de voz. Na Blood Sacrifice mesmo, eu lembro que a gente estava compondo junto uma parte aqui na bateria. Aí eu tava desconstruindo um ritmo assim, e ela deu uma ideia de chegar em tal lugar.
E aí eu fui na ideia do ritmo dela e eu vi que tinha a ver com o que eu queria. Então, você vê, ó, a voz que dá a ideia de um ritmo e vice-versa, porque todo mundo tem ideias, né? De tipo, pô, aqui se fosse uma voz grave, aí indo pro agudo, ou vice-versa, ou enfim. Então a gente se escuta e tenta chegar no que acha que é o que a música tá pedindo, né? E antes do Far Beyond, na verdade, teve o EP Return of Evil, né? Que ali sim a gente fez a toque de caixa. Foi para quando o René e a May entrou, a gente estava na turnê do Coup d'Etat Live, que era a turnê do Esquadrão de Tortura da nossa época como trio. Quando eles entraram, mudou a cara, naturalmente. Então não dava pra gente continuar a turnê com o Mayara e com o René, não dava pra continuar a turnê que a gente tá fazendo como trio. Então naturalmente veio esse feeling de, puta, a gente tem que fazer algo pra mostrar esse novo. E aí a gente entrou em estúdio com 4 músicas, né? Return of Evil, que é nova, Swallow Your Reality, nova também, a Iron Squad, que é uma música que o René trouxe, que é bem diferente, tem violão, tudo, e a gente gosta de ir para outros lugares também, com certeza trouxemos pra gente uma instrumental, tem até cítara, ele toca cítara na música, e tem uma regravação de uma música do primeiro disco. Então esse é o primeiro EP. Aí a gente vai pro Fabianic Systems, que com certeza a May ali ela tá puro death metal, né? Que é o que o Torture sempre foi, que é o urrado grave com rasgado agudo. Então, isso a banda sempre teve sempre trabalhou, né, com essas nuances de voz. E putz, agora nesse disco, ela com certeza ela foi além. E ela foi além, tipo, acho que é como eu na batera, assim. Eu não toco só thrash death metal, porque eu amo thrash death metal, mas quando eu gosto de um outro estilo, eu trago para mim para enriquecer a minha música. E isso acaba deixando eu acabo trabalhando uma versatilidade no jeito de tocar. E isso enriquece quando eu precisar de alguma ferramenta, vamos dizer assim, né, para colocar na música que a música pedir, eu consiga fazer. E a May, eu sinto isso nela. Ela tá trazendo várias técnicas diferentes e tá colocando essas técnicas numa forma artística nas músicas. E essa música nova, que vai sair no ao vivo do La Iglesia, já tem Pig Scream, tem o Fry, tem o urrado grave, tem o agudo rasgado, que eu costumo chamar de véia esfaqueada. Meu, então, é muito legal isso, porque ela também começou a lecionar bastante. Então, eu acho que naturalmente a gente, quando começa a lecionar, quando começa a falar de algo, você começa, né? Você sabe que você tem que ter propriedade no que você está falando, você não pode fingir. Então, eu acho que muita coisa foi fazendo ela ir atrás desses estilos diferentes, e quem sai ganhando é ela, é a banda, é a música, e eu acho que esse disco traz muito isso, com certeza. Que legal. E na entrevista que ela nos deu, ela disse que ela também gosta de contribuir com riffs de guitarra. Como é que você avalia ela como compositora, assim, como riffeira? Eu avalio ela como uma black metal, porque ela traz bastante riff puxado, sombrio. Eu diria que os riffs da May são mais sombrios, assim. É uma coisa mais sombria mesmo, assim. Mas, assim, todo mundo, né? Eu tava pensando isso esses dias, que eu tava conversando com uma pessoa e eu falei assim, eu sou um guitarrista frustrado, eu sou um baterista, mas eu componho bastante riff também. Mas eu tava pensando que, na verdade, para compor riff de guitarra, basta ser headbanger. Não precisa nem tocar nenhum instrumento. Basta ser headbanger, porque quando você é headbanger, é você ser apaixonado por metal. O que é ser apaixonado por metal? É você só um riff de guitarra e não conseguir ficar parado. Ou você vai banguear, ou você vai abrir uma roda, mesmo sozinho no quarto. Então, basta você gostar de metal que você compõe alguma coisa. Sabe? E eu sou mestre nisso.
E eu tenho uma sorte, porque todos os guitarristas que passaram no Torture entendem os meus solfejos do... E o René, ele é foda. Ele entende, parece antes de sair da boca, ele já tá na nota que tá saindo da minha boca. Assim. Então a gente tem também tem sido um time entrosado em relação a isso. E o Castor também compõe, todo mundo compõe riff de guitarra. Mas assim, o processo de composição, ele é colaborativo nesse sentido? Você pode dar ideia de vocal, de baixo, o Castor pode dar ideia de guitarra, todo mundo pode dar pitaco no trabalho de todo mundo? Sim, assim como alguém pode trazer alguma coisa já que já tem uma ideia pré-definida e um porquê, né? Eu acho que o argumento artístico ele ganha, porque se eu tenho alguma coisa, um riff ou um ritmo, que eu acho que está encaixadíssimo ali, e alguém dá uma ideia que pode ser legal em cima, mas para mudar, eu vou sentir naquele momento para onde está indo. E aí, se eu não sentir que está legal, aí eu vou perguntar para a pessoa, mas por que isso? Tem que ter o porquê, entendeu? Aí o porquê ganha. Porque se eu mantenho uma virada em tal lugar e aquela virada faz uma cola e eu estou fazendo uma virada vindo do rápido pro mais devagar porque eu vou entrar num ritmo mais lento, tem um porquê. Agora, se alguém vem e dá uma ideia, pô, mas essa virada aí, se você acabar os dois bumbos e tal, né? Pode ser legal, mas por quê? Aí se a pessoa vem, não, porque se acabar nos dois bumbos, a gente pode dar uma pausa aqui, aí dá um impacto ali, sabe? Esse tipo de coisa, aí você vai, opa, não tinha pensado nisso, ó, pode ser legal. Então, eu acho que o argumento artístico é o que mata, é o que faz a música ficar daquela forma. Então, e aí, eu tenho também, eu falo assim, feliz da vida que na banda não existe ego, sabe? Tipo, todo mundo todo mundo que. O Torture é feito disso, aliás. Eu acho que não só o Torture, mas bandas que permanecem, elas sabem trabalhar com isso, cara. Independente se a sua ideia tá legal pra caramba, tal, mas está dentro de um contexto que já tá amarradinho e tá legal, você não pode ficar ferido, ofendido porque não entrou a sua ideia. Você tem que ficar feliz pelo contexto geral, que a música tá soando legal. Aliás, quando acontece isso, você pode usar essa ideia para uma outra música e já dá uma ideia para uma outra música. Você usar isso para ser mais criativo ainda e ser mais ser mais produtivo. É isso que eu quero dizer, para você ser mais produtivo ainda. Legal. E assim, ainda no assunto da Mayara Puertas, nessa entrevista que ela nos concedeu, ela contou como que ela entrou na banda, mas eu gostaria de saber essa história do seu ponto de vista, como é que você escolheu ela para entrar na banda. Só para contextualizar, a Torture na época era um quarteto, né? O vocalista, ele saiu da banda, o Vitor acho que foi em 2012, não foi? E aí vocês viraram um trio com o André Evaristo, o Vitor saiu... a guitarra virou vocalista. Então eu queria saber como é que foi a saída do vocalista, como é que foi esse período de trio, por que o Vitor Rodrigues ele saiu do vocal, como é que foi o período de trio, a saída do André Evaristo e como é que foi a escolha, tanto do René quanto da Mayara. Olha, o Vitor, ele saiu da banda até onde eu sei, assim, até onde eu senti, até onde a gente sabe, assim, desde a época quando ele desencanou da vida da banda. Desencanou. Tanto que mudou, né? Ele ainda, quando ele saiu da banda, ele estava morando na capital, tudo, mas depois, assim que ele saiu da banda, ele acho que teve umas bandas, tudo, mas pelo menos com a gente ele desencanou. Eu acho que o ritmo do Torture é um ritmo realmente que sempre está indo atrás, de estar na estrada, de estar sendo produtivo com a banda, ensaiando para compor, ou passando setlist de show, e sempre trabalhando para a banda. E talvez ele desencanou desse ritmo. E aí nessa época, a gente não queria ter uma voz. Não é que a gente não queria ter, que naturalmente pintou essa oportunidade. O André cantava na ex-banda dele, cantava mais agudo, era heavy melódico. Mas ele fazendo um drive na voz puxava pro thrash.
E a gente falou, puta, mano, será que se a gente tiver uma. Foi uma ideia mesmo, né? Uma dúvida que a gente sempre foi, sempre teve aquela voz. Então a gente pensou assim, puta, agora mantém aquela voz, traz uma outra voz, né? Um outro vocal com aquela voz, com aquela ideia de voz, ou a gente, meu, tenta algo novo, sei lá, porque só uma voz mais trash algo novo dentro do nosso estilo. E foi isso que a gente optou. E aí a gente optou pelo André cantar e tocar, e a gente viu que ele tinha musicalidade para isso, né? No começo, assim, tudo. E a ideia do Esquadrão de Tortura já tinha sido concebida, até com o Vitinho na banda, que ia ser um álbum conceitual sobre a ditadura militar, tudo. E acabou sendo, é o nosso primeiro disco como trio, é o nosso primeiro disco com nome em português, é o nosso primeiro disco conceitual sobre um tema só, né? Então, foi muito importante. Essa época foi muito importante, assim, porque foi uma época para ter certeza de algumas coisas, sabe? Então, foi muito importante, de 2012 a 2015. E tocamos bastante. A gente fez uma turnê na Europa com o Artillery, com o Gamma Bomb, e o Tantara, que é uma banda da Noruega. Foi. Tocamos muito, fizemos a gente foi headliner do Lima Metal Fest. Então, fizemos uma turnê sul-americana, a gente fez muita coisa como trio. E aí vem o feeling de novo. Eu acho que quem tem banda, não é quem tem banda, em banda, mas a gente na vida, a gente tem os feelings de algumas coisas, né? Em relação, em trabalho. E aí veio um feeling de, acho que não, pelo menos pra mim, o que que eu tava vendo? Eu lembro de um show que a gente fez em São Paulo, no Cine Joia, e que eu lembro, meu, que antes da gente entrar, a banda sempre tava legal, assim, né, a execução e tal. Mas acima de tudo, a gente tá se divertindo com a nossa música, né? Eu acho que esse é o mais importante. E aí eu tava vendo já que o Castor ele tava dividindo bastante as vozes com o André. Aí eu tava vendo que tava começando já a rolar um desconforto, assim, sabe? Porque é muita função ali de voz e tocar. E a gente foi sempre a vida inteira, meu, o Castor no baixo, cada um na sua função, né? E a gente com músicas complexas. E aí aí também uma outra coisa que eu também percebi, teve um show que a gente gravou, que aí eu percebi que tinha algumas coisinhas da guitarra que naturalmente saía um pouco, porque, meu, as duas funções era muito difícil. O André é um excelente músico, mas que você não pode cobrar, puta, sabe, uma exigência, assim, ter uma exigência grande, porque são duas funções, foram compostas por cabeças diferentes, pessoas diferentes, e aí uma pessoa só pegar essas duas é uma independência foda tal. Então, por vários motivos, a gente chegou nesse feeling. E a gente conversou como trio, né? E aí o André não curtiu tanto, assim, que a gente queria voltar com uma voz que remetia ao death metal, ao que a gente. Ali eu senti que eu acho que a gente. Olha que engraçado, né? Até ali a gente tinha gravado 6 discos, tinha já construído a banda com a voz do Vitor, que é o grave, o agudo dentro do. Mas eu nunca tive essa certeza que a gente construiu essa cara, sabe? Pra mim ele era uma voz e tava ali, tá tudo certo. Quando a gente foi como trio e passou essa época, aí eu pensei assim, puta, eu acho que seria legal talvez a gente voltar com uma voz que não que não é uma cópia, mas que traga, que remeta, que tenha a mesma atmosfera do death metal, o grave, o rado, o rasgado agudo e tal. E o Castor também, ele também pensou dessa forma, e o André não curtiu tanto. E aí eu lembro que na época eu namorava a Fernanda, a gente morava junto, tal, a Fernanda Lira, né? E eu não tinha, ela super antenada na cena, tal, e eu não tinha ninguém. Teve um dia, a gente tava, né, assim, eu falei assim, meu, você imagina, se o Torture quisesse voltar com uma voz de death metal, você pensa em alguém na cena? Tem alguém na cena que você pensa assim? E ela, primeira pessoa. Puta, a Mayara Puertas do Necromesis, você conhece? Eu falei, não. Eu conheço o Necromesis, aliás, a gente tinha tocado com o Necromesis como trio num festival
palco como trio. O Gil na batera, tudo. Depois a Maiara entrou e eu não conhecia, não seguia a banda. E ela, não, tem a Maiara do Necrosis. Aí eu fui no YouTube e vi uns vídeos. E a minha primeira impressão foi foda. Dos graves dela, com certeza. Falei, a partir daí, eu fiquei com uma interrogação gigantesca na cabeça. Eu falei, caralho, cara, uma mina, né? Que da hora. Mas a gente nunca teve mulher na voz, né? Então, ou seja, a partir dali começou, né? A cabeça começou a pensar os prós ou possíveis contras, enfim. Mas tudo ia depender porque o que faz uma pessoa estar na banda, acima de tudo, é se ela serve pro cargo, né, cara? Principalmente nós, banda de metal extremo, que a gente está buscando aquela voz, aquele específico, tem o grave, tem o agudo, pro death metal e tal. Se a pessoa tem, é isso aí. E eu lembro que eu vi o vídeo, eu vi mais a Mayra fazer grave, assim, cantar mais grave e tal. E eu falei, caramba, será? E aí a Fernanda me encorajou, falou assim, meu, fala com ela. Vai saber, né, tudo. Eu falei, pô, legal. E aí eu fui falar com o fiel escudeiro, que é o Castor, né? Eu falei, meu, você conhece essa mina aqui, ó, a Maiara e tal? Ele falou, caramba. E ele ficou a mesma coisa que eu, assim, a gente ficou meio, caramba, será? E aí aí eu mandei uma mensagem pra ela. E aí a gente começou a conversar, eu falei, meu, você não quer vir aí, aqui no estúdio, a gente tira 3 músicas. Se não me engano foi Horror and Torture, Chaos Corporation e Hellbound. Aí ela veio com as 3 músicas, a gente fez um ensaio com ela. E engraçado, aqui nesse estúdio, aliás, e é engraçado só de ter 4 pessoas já me fez sentir um pouco mais, sabe, tranquilo. E claro que o Castor já ficou mais tranquilo na função dele, só de baixista e backing, né? Porque o Castor sempre fez backing, mas não de quase assim dividir a voz principal, né? Como estava acontecendo. E aí as 3 músicas rolou super bem, assim, ela fez os graves e os agudos, que eu acho que era o mais principal para a gente manter esse trabalho, porque a gente trabalha o instrumental com as vozes também, né, no grave e no agudo. E aí o mais importante também é foi a nossa conversa pós-ensaio, porque aí eu queria saber o que ela pensava, né, sobre a banda, se, por exemplo, se a gente chamasse ela para entrar, se ela, né, tá apta a enfrentar esse mundo aí que a gente conhece, tudo, né? As batalhas, tudo. E ela falou, não, eu tô dentro, tô dentro. E, meu, eu, assim, hoje ficamos muito feliz, né, cara? Na época, a gente já tinha desde o momento que a gente viu a voz e foi pensando e chamou ela, fez o ensaio, tudo legal. Gente boníssima, né? A May, pô, mó tranquila. E as mesmas ideias. E, puta, sabe, não tem o porquê. E o legal é que, assim, diferente mesmo, claro. Não foi uma coisa pensada, vamos colocar uma estratégia. Vamos colocar uma mulher porque isso vai dar barulho. Não, foi uma coisa espontânea. Eu nem conhecia ela, a Fernanda que comentou. Então eu fui atrás. E aí mostrei pro Castor, a gente, pô, legal essa voz, hein? E aí tudo andou. E eu vejo que foi o caminho certo, principalmente hoje, principalmente desde o começo, claro, mas só vai se confirmando, porque, por exemplo, no disco novo, onde você vê que ela ama fazer o que ela faz, ela ama cantar do jeito que canta e ama evoluir dentro do próprio instrumento, né, que é a voz. Acho que é isso. É isso aí. E a escolha do René? O René, a partir do momento que a gente estava como trio e que eu e o Castor a gente achava legal ter uma voz de volta, o André não ficou tão contente assim, né? E aí, naturalmente, ele foi deixando um pouco a energia, assim, eu senti, a gente sentiu, na verdade, né? Tava na banda, mas aí eu comecei a sentir que ele ficou desgostoso com a ideia, que ele queria cantar mesmo, ele falou isso pra gente. Ele queria ser a nova cara do Torto, com a voz dele. E a gente falou, puta, meu,
foi do caralho o Esquadrão. Foi do caralho. O Cup Data Live também, o ao vivo que a gente gravou no Blackmore, mano. A gente tocou quase 20 músicas. O Castor quase saiu do show pro hospital. A gente, meu, debaixo de um calor de iluminação. A gente falou, já que vamos gravar um DVD, vamos gravar música pra caralho. E foi o que a gente fez. E foi tudo uma época do caralho mesmo, assim, que eu não volto atrás e eu viveria tudo de novo, porque foi ali que eu tive algumas certezas, assim, com a banda. E aí ele não aceitou isso. E aí ele foi saindo, sabe, quando tá na banda, mas aí eu senti que ele foi ficando desgostoso com a banda. E aí, até que o momento, a gente sentiu que não ia. Banda a gente sabe que ou tem ou não tem, entendeu? E aí eu senti que já tava descolando, assim, a energia. E aí eu, assim, meu, a banda é foda, a gente vai se precavendo, vai sentindo, e aí eu tinha contato com o René no House of Evil, que é o tributo ao King Diamond, o Merciful Fate, que ele me chamou pra fazer parte, porque ele já tocava há muito, muito tempo. E aí numa ligação, eu costumo falar que quem colocou ele na banda foi o King Diamond, porque a gente estava conversando sobre King Diamond e Merciful Fate, e aí eu falei, René, deixa eu te perguntar uma coisa. Se eu te chamasse pra entrar no Torture, você entraria? Você aceitaria? Aí houve uma pausa de alguns segundos. Aí ele falou assim, eu dou a minha vida pela banda. Ele falou assim, Caralho. eu saio de todas as bandas que eu tô e eu vivo o Torture Squad, cara. Eu amo a banda, eu sou fã, blá blá blá. E a gente, pô, muito feliz, puta headbanger, puta talento, né? O René se tornou um irmão mesmo de alma headbanger, assim, a gente se entende muito musicalmente, assim. E eu digo a gente quando eu coloco o Castor nessa, né? Com a May e todo mundo. Então, eu já sabia que antes de uma última conversa com o André, eu teria já um guitarra, então que a banda não ia ficar parada, entendeu? Caso o André saísse, eu não teria que parar a banda para procurar um guitarra, eu sabia que já teria um. E na verdade, aí a gente conversou com o André e falou: Meu, puta, acho que não é legal mais continuar assim, né, meu? Então, acho que você é um cara que é pra. Ele sempre teve as bandas dele, ele sempre liderou as bandas dele. Então, meu, vai lá, monta sua banda, faz seu esquema, que aí a gente vai continuar o nosso aqui. E foi assim, aí ficou esse line-up que tá hoje. Que legal. E na época vocês tomaram muita pancada ou algum tipo de crítica por terem escolhido uma mulher para ser vocalista? Então, aquelas coisas básicas sei lá, minoria, assim, bem minoria, pra te falar a real, porque quando a gente fez questão de lançar. Por isso que a gente teve que gravar o Return of Evil, porque a gente sentiu essa necessidade de trazer a cara, de mostrar a voz, a nova voz da banda, né? Ela tava cantando as músicas antigas, então, não, tinha que trazer uma nova cara, uma nova voz e novo tudo. A gente fez um EP com 4 músicas, o videoclipe da Return of Evil, então é mostrar a nova banda em vídeo e áudio, né? E foi o que a gente fez, gravando com o Wagner Meirinho da Loud Factory na cena aqui em São Paulo. Gravamos no esquema antigo, assim, batera, old school, batera, guitarra e baixo na mesma hora, aí solo e vocal separado, porque tinha que fazer tudo rápido e, meu, eu fiquei muito feliz com o resultado, que a gente ensaia bastante, tudo, e eu acho que é para isso mesmo, para chegar e fazer, né? E então a gente se preocupou em trazer, né, um material, né, de qualidade para já quem curte a banda, enfim, trazer. E o resultado foi ultra maior, satisfatório, assim, do que um comentário ou outro de pessoas que gosta do antigo vocal e que gosta. Muita gente começou a conhecer a banda no Esquadrão de Tortura e que tem pessoas que gostam do Esquadrão e que acha o Torture das outros discos assim, pô, legal, mas esse disco aqui, sabe? Tipo, então é muito legal você ver várias fases assim. E caras que acompanham a gente até o Unholy Spell ou Pandemônio, e aí, ou que começaram a conhecer a gente no Hellbound, Equilibrium.
Então, e aí hoje, muitas pessoas hoje que, meu, adora a May na voz e tem toda essa fase com a May e com o René. Então é muito mais, tem muito mais pessoas assim, fãs da banda que curtem muito mais do que uma. E na época assim também foi minoria. A maioria curtiu a ideia e não via a hora de ver algo. E quando a gente lançou o Return, a onda de positividade foi muito maior. É isso aí. Quero voltar agora no tempo, Amilcar, e falar sobre o começo. Como é que você começou a tocar bateria? Bom, o meu pai era batera na década de 60, ele se formou professor de bateria, ele não seguiu a profissão de músico depois, mas ele, na década de 60 até metade da década de 70, ele vivia de música mesmo, tocava em banda de baile, gravou um disco com The Jet Blacks, tocava fazia as bandas que tocavam na TV Record, enfim, um cenário musical, tocando no Holmes, da Paulista. Ele tinha um cenário, e era professor, se formou no Conservatório Musical Ipiranga. Então, acho que essa coisa da música, eu sempre tive muito contato com música. Aqui em casa, lembro dos meus pais dançando na sala, vitrola na sala, e discos que vai desde samba enredo de escolas de samba até Dire Straits e Earth, Wind and Fire. E aí minha mãe, no momento, eu acho que para mim foi muito divisor de águas, sem eu saber, em 85, quando ela pede pro meu irmão comprar um disco do Queen que teria I Want to Break Free, e meu irmão não achou e trouxe uma edição especial do Rock in Rio 1, do Live Killers, né? No Rock in Rio 1, em 85, lançaram uma edição especial do Live Killers, que tinha Love of My Life e tal. Então, esse disco foi, eu acho que o Roger Taylor, assim, com esse disco, eu, moleque, escutava e gostava pra caralho, sem saber pra onde eu ia na vida. Então, eu sempre tive muito contato com música, assim, muito. E aí, eu com 13 anos, em 90, meu irmão já tocava. Então, isso foi uma coisa muito importante. Meu irmão tinha as bandas dele e ensaiava na minha avó, como eu disse aqui no começo. E ele trouxe essa atmosfera de amigos tocando um som, dando risada, se divertindo, aquela, sabe, o mó suadeira porque não tem ar-condicionado no quarto, cheio de caixa de ovo e todo mundo só dando risada, se divertindo, tocando, fazendo um som com os amigos. Essa atmosfera foi meu irmão que trouxe pra minha vida, porque eu comecei a ver isso, né? E aí eu comecei a ficar, naturalmente, curti muito isso. E nessa época eu andava de skate, tudo, foi uma paixão, queria ser skatista profissional, mas não rolou, porque, né, se não era pra ser, não era, com certeza. Não sei se eu nem vou falar que eu andava bem, porque dá até, vixe, os caras já estão indo pra lua com o skate. Então, nada é por acaso também, porque aí com 14 anos, em 91, esse sim foi um ano de eu renasci em vida, porque eu já estava adentrando ao metal. Meu irmão, muito Iron Maiden, Sepultura, eram as duas bandas que a gente tinha coleção de vinil. Aí meu irmão trazia muita coisa, Anthrax, Obituary, e tocando, né? E aí em 91 tem o Rock in Rio 2. E aí, puta, essa foi uma das peças do quebra-cabeça da minha vida musical extremamente importante. Ali eu conheci o Queensryche, que é uma banda que se tornou de coração. E meu primeiro disco foi nesse ano que eu comprei, porque foi o Megadeth, que tocou no Rock in Rio nesse ano, nessa turnê. E o Judas Priest no Painkiller. Então, ali realmente foi... Eu comecei a deixar o skate de lado, comecei a trabalhar e comecei a me aprofundar muito na bateria e no metal. Então, aí começa realmente a minha vida no metal e na bateria. Aí meu irmão sai da antiga banda dele, o RTH, Reasons to Have. Aí eu entro, junto com os amigos meus que andavam de skate, que cada um foi pro baixo, outro foi pra guitarra. E a gente transforma a banda dele de heavy metal pra um thrash crossover totalmente gore. E aí as molecadas de 14, 15 anos só cria Slayer, Sepultura, enfim. E aí
Dali a gente começa a tocar bastante no circuito de São Paulo, principalmente no bairro de Ipiranga, e o Torture é do bairro de Ipiranga, e já tocava também. O Torture era desde 89, né? E Casa de Cultura de Ipiranga aqui, meu, rolando muitas bandas vinham em turnê aqui e tudo. E assisti ensaio do Torture na Casa de Cultura de Ipiranga e tal. Eram os irmãos Fusco e Marcelo Disseu no baixo. E em 90, começo de 92, a banda, o Torture, sai todo mundo, só fica o Cristiano Fusco, aí ele me convida para entrar. Que a gente tinha tocado junto, ele tinha me visto tocar, tinha curtido e me convidou para entrar na banda. Dali, eu falei para ele, aí eu vim falar com os caras da banda, eu falei, puta, meu, o Cristiano me convidou para entrar no Torture. Ele falou, caramba, que legal, velho, pô, vai lá, porque o Cristiano sempre foi puta riff maker, foda, assim, né, puta trash banger raiz, assim, rifeiro. E aí os caras ficaram mó felizes que me chamou, não, vai lá, mano, aceita o convite, vai nessa tal. E aí o Cristiano não tinha vocal, eu falei assim, ó, eu posso trazer o que tava lá comigo. Aí o Vitor Rodrigues, tal. Aí ó, a gente acha que seria legal ter um outro guitarrista. Pô, posso trazer o Fulvio Peli lá, meu amigo. Tá, e trouxe. Aí quase que eu trago a minha banda inteira pra formar o Torture naquele line-up. E aí eu conheci eu falei, e baixista, precisa? Aí ele falou, não, baixista eu tenho um que é o Castor do Toxic Stage aqui. E aí, ali de 92 para 93 foi a primeira formação que gravaria a primeira demo em outubro de 93. Ali a banda, por isso que eu conto que o Torture realmente começou em 93, assim. E aí o ano que vem faz 30 anos ininterruptos, né, de banda. Caraca, mano, 30 anos, estrada, hein, bicho? Ah, vamos continuar nessa pegada, Muita coisa. fazer a linha do tempo da banda. Por que o primeiro disco, o disco de estreia da banda de estúdio, o Shivering, não saiu em 95? Porque eu li que era para ter saído em 95, mas aconteceram uma série de fatores que eu não sei quais foram, e ele acabou sendo só em 98. Por que isso aconteceu? A gente acreditou num empresário fake que falou que tinha um ano. Aí a gente, depois de enrolados, a gente foi numa empresa que fazia uma ponte para chegar até a fábrica de CD, que era a Microservice ou Sonopress, eu não lembro agora, mas a gente não sabia que poderia ir lá e fazer por nós mesmos, precisava CNPJ, enfim, precisava de uma empresa fazer. E a gente foi nessa empresa. E, velho, a gente foi enrolado por essa empresa, porque a empresa acho que devia estar falindo. Aí eles pegaram o nosso dinheiro para fazer outra coisa e não fizeram o nosso CD, sabe? E a gente ficou nesse imbróglio. Esse imbróglio demorou 6 anos, porque foi de 95 a 98, né? E aí foi nesse tempo. E aí em 98, quando finalmente o CD foi feito, e aí falaram, meu, o caminhão com o CD está saindo para entregar o CD. Puta, que demais, a gente não via a hora. Sabe o que acontece? Roubam o caminhão. E aí, dá-lhe mais uns dias, semanas, para achar o tal do caminhão com os CDs. Quando acham com metade da carga. Então, o que é o primeiro lote que era para ser isso, quando a gente foi fazer independente, aliás, tá? Depois de tudo que rolou, a gente falou, meu, puta, vamos fazer, a gente precisa lançar esse disco, cara. E a gente foi fazer independente. Aí, quando foi fazer independente, aí o caminhão tava saindo, roubam o caminhão. E aí acham o caminhão tantos dias depois, que eu não lembro agora quanto tempo exato. E aí acham com metade da carga. Beleza, vamos pegar as metades das cópias que a gente tem. Aí finalmente pegamos o nosso disco na mão, em 98, que é o primeiro. E ali a gente já viu que a banda realmente todo mundo amava estar ali, queria fazer a coisa andar, viu? Porque se fosse para a banda acabar, com certeza o primeiro obstáculo já tinha acontecido ali de prima. Eu e o Cristiano, a gente foi na delegacia da queixa da empresa, saiu eu e ele na primeira folha do Diário de São Paulo, sabe aquelas fotos, os caras assim, ó, tipo o cara fotografando.
Meu, metaleiros colocam empresa no pau, sabe? Eu com a camisa do Grande Tigre, assim, tipo, porra, mano. E aí, foda. Então, meu, passamos por poucas e boas, mas final. E nesse tempo, a gente continuou ensaiando, continuou compondo. Então a gente já tinha o segundo disco pronto. Então quando lançou em 98, aí, pô, a gente só entrou em estúdio de novo para lançar o Azar, que saiu em 99. Entendeu? Mas aí o segundo disco já é um capítulo muito especial também, porque aí a gente não. O primeiro disco a gente gravou no estúdio que a gente gravou a primeira demo. E era um produtor que não manjava tanto de metal. Então, é uma sonoridade legal, tudo, mas não era a sonoridade que a gente queria. E aí no segundo disco, o Mr. Som, os caras do Corsos, os grandes heróis da gente, tudo, falaram, cara, os caras do Corsos têm um estúdio lá em Moema, tal, Mr. Som. E aí não deu outra, mano. A gente foi lá conversar e foi assim, foi foda. Quando a gente teve duas coisas do segundo disco, eu posso só comentar duas coisas do segundo Claro. disco, porque a gente estava no papo do primeiro disco, né? Não, vai que vai. Duas coisas importantíssimas na vida do Torture, assim, foi antes da gente achar o Mr. Som, aliás, foi o guitarrista, o Cristiano, na época, ter comprado um JCM 900 da Marshall. Aí foi um. Aí a banda saiu do casulo mesmo, assim, com som de guitarra. Temos som de guitarra, sabe? Tipo, é impressionante como o metal exige que você tenha um som poderoso de guitarra. E quando ele trouxe o JCM, foi uma coisa inacreditável. A gente se sentiu como banda mesmo, assim, sabe? Ele tinha os outros amplis antes, mas que não vinha com aquela potência, vinha só uma distorção, overdrive. Quando a gente sentiu o peso dos riffs tocando, aí foi outra história. E aí a gente só juntou esse momento especial de gravar o disco no estúdio onde sabem, onde falam a mesma língua que a gente. Que a gente foi no Mr. Som e, e aí é isso aí. Fizemos lá com o Eros e o Pompeu. Que legal. Assim, nesse período, década de 90, começo da década de 2000, o fato do Sepultura ter lançado o Roots em 96, o Against em 98, era uma banda que estava muito em voga na cena na época, isso ajudou a, sei lá, alavancar o nome da Torture Squad, não? Eu acho que ajudou, não assim, diretamente, assim, não, porque a gente, assim, não tinha uma ligação tão direta, né? Mas indiretamente, o sucesso de qualquer banda brasileira no exterior, ela vai puxar a cena, né? Ela vai fazer os olhos do planeta olhar para aquela banda e falar, onde é essa banda brasileira? Caramba, que louco, a cena brasileira. Vai se falar de cena brasileira, vai se falar de bandas. É assim que eu enxergo. E o Sepultura, desde 89, né? Na verdade. Na verdade, a ascensão brutal, assim, acho que desde sempre, né? Se você pegar do Bestial Devastation, Morbid Visions, mas eu entendo o que você está dizendo. Eu acho que o do Esquizofrenia, já com a Cogumelo ali, já indo, tanto que né, chamou a atenção de uma major, né, de gravadora grande. Então, aí a partir do Beneath the Remains, acho que a partir do Beneath the Remains que aí a cena brasileira realmente eles começaram a fazer o mundo olhar para cá, né? Então, e aí desde sempre, né? Daí a partir começa daí e desde sempre, não só na década de 2000, mesmo com a saída do Max e a entrada do Derek, toda aquela a discografia até então, o Sepultura sempre nativa, sempre tocando, e isso faz com que eles realmente façam assim o Brasil ser lembrado, né, no mundo, assim como o Crisium, a Nervosa, enfim, todas as várias bandas que tocam assim turnês, e isso Europa, América do Sul, América do Norte, Japão, enfim, Wuhan, né, enfim, todas as bandas que saem do Brasil, bandas brasileiras que saem do Brasil para fazer uma turnê, eles vão estar fazendo o mundo olhar para eles e olhar para o Brasil. Né? É isso aí. Em 2001, vocês lançam o Unholy Spell e logo na sequência, o Cristiano Fusco ele deixa a banda.
Como é que foi esse período? O Unholy foi muito importante. A cada disco a gente foi tentando. Eu acho que a cada disco eu posso pontuar algo importante na carreira da banda. E o Unholy Spell com certeza foi. A gente gravou no Da Tribo Studio com produção do Ciero e o Cello Martins também ajudou na produção, porque ele ficava no Da Tribo Studio na época, o Trek também. E foi uma produção totalmente diferente do Asylum, o que a gente gostou, porque aí é pesado, é agressivo, mas é totalmente nítido, né? É outro mundo do Asylum. E o Asylum também é nítido, mas cada um tem seu timbre, cada um tem sua linguagem. E ali a gente fez um musical. Eu lembro que o Gastão com o Clemente no TV Cultura, isso ajudou a espalhar o nome da banda no território nacional, né? Tocar na TV aberta e o backstage do Vitão, e tinha uma revista chamada Planet Metal também, que a gente saiu na coletânea. Então essas mídias também, junto com a banda trabalhando, ajudou, né, na divulgação. E eu lembro que teve o da Tribo Fest aqui em São Paulo, que tocou milhares de bandas e foi muito. Aquele show foi o último show do Cristiano, mas a última apresentação dele mesmo foi no Musicals. E ele saiu porque dali para frente, em 2002, até 2002, eu trabalhava na Associação do Banco do Brasil. Eu comecei como office boy aqui em São Paulo, na agência Centro São Paulo do Banco do Brasil. Eu trabalhava como office boy, fui subindo, auxiliar administrativo e tal. E junto a isso, eu com a banda, né? Então eu já tava, a minha cabeça estava em me construir dessa forma. Só que tinha que ter a compreensão com o tempo. Então eu sabia que eu não podia dali, eu tinha que ter tinha que estudar, tinha que ter meu salário, enfim. E aí, né, com o tempo parei de estudar porque a banda começou a tocar muito. E aí em 2002 foi a época que a gente ia sair numa turnê brasileira, a primeira vez que a gente ia fazer uma turnê. A gente fez uma turnê na Alemanha em 2000 com a banda Green, uma banda de Stuttgart, que era fã da gente sem internet. Isso 2000, uma internet muito precoce, na verdade, né? E eles entraram em contato com o Cristiano. Ó, a gente é uma banda alemã de Stuttgart, puta meu, a gente curte Torture pra caralho, não sei o quê. E o Cristiano conversando, ele falou assim: pô, eu joguei um verde pros caras. Falei, meu, leva a gente aí pra tocar aí. E os caras aceitaram, mano. Então eles falaram que eles marcam umas datas lá. Então a gente foi a primeira vez que a gente saiu mesmo pra tocar, numa turnê, foi nessa da Alemanha em 2000. A gente fez 6 datas. Era pra ser 7, mas fizemos 6 porque o carro quebrou antes de chegar no Headbangers Ballroom em Hamburgo. Enfim, coisas que acontecem. E aí a nossa história lá. Voltamos, aí em 2001 a gente trouxe eles pro Brasil. Fizemos 6 datas na Grande São Paulo, em 2001. Em 2002, a gente queria galgar algo maior, sair e fazer uma turnê maior. E aí pintou uma oportunidade do Edu Lani, batera do Nervocaus, um dos grandes operários da construção da cena metal do nosso país, sem sombra de dúvidas, dos pilares. Ele falou, meu, vamos fazer uma turnê juntos aí, Torture e Nervocaus. A gente faz, meu, centro-oeste, vai pelo nordeste, sobe pro norte, desce pelo centro-oeste e tal. E foi isso que a gente fez. E aí eu peguei férias, o Castor pegou férias e o Cristiano, ali ele viu que ou ele encararia essa nova demanda da banda, ou ele saía, né? E aí foi que ele optou fazer. E aí ele saiu e a gente já tinha amizade com o Maurício, né? O Maurício é amigo de longa data da gente. Ele entrou no Crisium lá no Merciful Order porque a gente ia todo mundo direto no show do Crisium, fizemos uma amizade com os caras, tudo. Ele começou a pegar aula com o Moisés também, virou road, e aí naquela época eles acharam legal ter ele na banda e tal. Depois que ele saiu, aconteceu isso com a gente, e aí cruzou os caminhos de novo. Falei assim, meu, pô, você tá afim de entrar na banda? Porque eu sempre admirei muito, né, o Maurício como guitarrista. E aí ele entrou fazendo a turnê do Unholy Spell no Brasil. E aí daí pra frente a gente foi compondo, né, os discos, aí veio o Pandemônio e por aí vai. É isso aí. Como você disse, vocês lançam o Pandemônio em 2003
E esse disco, Pandemônio, ele é eleito disco do ano pelos leitores da Road Crew. Isso era algo que vocês esperavam ou não? Não, de forma alguma. De forma alguma. A gente estava trabalhando, né? Trabalhando. E foi realmente. A gente não trabalha para esse tipo de coisa, mas eu não vou ser hipócrita em falar que quando a gente vê algo assim acontecer, puta, a gente fica feliz, com certeza. Porque fica feliz porque é um reconhecimento dos headbangers, né, cara? Então, eu não me apego a essas votações assim, nem pro bem nem pro mal. Então, lembro que todo mundo da banda sempre saía nas votações, assim, na década de 2000, e independente de ser primeiro, segundo, tá ali e tal. Mas eu, como eu disse, eu me trabalho nem para pirar o cabeção de forma positiva ou negativa. Tipo, fica tranquilo, independente de qualquer coisa. Mas isso foi legal, foi uma, sei lá, foi os Headbangers dando um aval ali num disco que a gente acreditou bastante, né? Então, foi bacana. Legal. E aí, seguindo a história da banda, em 2007, vocês são chamados para participar do Metal Battle do Wacken e acabam vencendo Sim. a competição. E isso permite que vocês lancem o disco pela gravadora e tudo mais. Conta como é que foi esse período para vocês. A gente pôde participar do Metal Battle, porque a gente não tinha nada a perder, não tinha gravadora, assinado com nenhuma gravadora, e aí isso era um dos requisitos para participar do Metal Battle. E aí a gente participou, e aí acabamos ganhando aqui, a gente foi tocar lá, acabamos ganhando lá também, e aí a gente alcançou o nosso maior objetivo, né, que era ter uma gravadora gringa para lançar os nossos discos. E aí a gente assinou com a Vaken Records. Esse foi o maior objetivo, né? Alcançado. E aí vocês tocaram em. Vocês fizeram acho que 70 shows pela Europa, foi isso? A gente fez esse Metal Battle em 2007, aí ganhamos. Aí a gente ficou de voltar em 2008 para tocar de novo no Met Stage como vencedor do Metal Battle, tocar de novo no mesmo palco, só que num horário como headliner. E aí emendamos. Na época a gente tinha assinado com uma agência de shows chamada Insano Booking, e ele estava marcando, a gente estava fazendo, tá começando a fazer umas turnês com eles e estava marcando bastante data, assim. E aí a gente emendou muitas datas com o nosso booking, né? Junto com umas datas de Metal Battle pela Europa. Então a gente, como vencedor de 2007, a gente foi headliner de alguns Metal Battles na Itália, na Alemanha, e teve vários, assim, shows estruturadíssimos, muito, muito foda, muito legal. Que legal, mano. Uh, seguindo, em 2008, o Maurício Nogueira ele sai da banda e entra o Augusto Lopes. E com essa formação vocês lançam o Equilibrium em 2010. Como é que foi feita essa troca, a escolha do Augusto e o lançamento do novo disco? O Maurício, ele também, assim, eu acho que tem, às vezes as pessoas já dão um basta ali, ele acha que aquele já deu para ele naquela realidade ali, né? Acho que o Maurício foi isso, ele quis sair. E o Lopes, cara, eu lembro de ver o Castor, ele tinha, ele tinha, se não me engano, a Eternal Malediction, a banda do Lopes. E eu lembro de ver ele, de curtir a. Eu acho o Lopes um dos guitarristas de mais bom gosto, assim. Eu gosto muito do estilo dele, do jeito dele tocar. E aí veio essa ideia de convidar ele. E aí ele aceitou, né? E eu acho que encaixou, assim, como uma luva pra época, né? E ele fez a turnê de 2000 e, se não me engano, na turnê de 2008, já foi com o Lopes. Já foi com o Lopes. E a turnê do. Entendeu? Os guitarristas que entram. O Maurício entrou na turnê do The Unholy Spell, que não foi o disco que ele gravou. E o Lopes entra na turnê do Hellbound, que não foi o disco que ele gravou. Ele gravou o próximo disco.
Mas é isso é um sinal de que a banda não para. Então a banda sempre já está antenada no que pode acontecer, já tem uma peça de reposição, que na verdade não pode ser só uma pensar dessa forma. Você tem que pensar em quem, né? Então a gente sempre teve essa sorte de acho que ter a pessoa certa na hora certa. E aí o Lopes entrou em 2000. A gente compôs, em 2 anos que a gente ficou na Europa, a gente praticamente viveu numa cidade da Alemanha chamada Schaffenburg, fica a 30 quilômetros de Frankfurt, no sul da Alemanha, que o nosso manager na época morava lá. E a gente, muito do Equilibrium foi composto lá, a gente dividia uma sala de ensaio com uma banda, e a gente compôs o disco praticamente lá. É uma cidade que é um paraíso, assim. Então a gente ficava ali trabalhando, né, a banda como a gente podia, junto com o manager pela internet e indo nos shows e compondo disco. E aí, até que aí veio o Equilibrium em 2010. É isso aí. Na sequência do Equilibrium, vocês lançam o Esquadrão de Tortura de 2013. E esse disco ele é um disco conceitual que conta em ordem cronológica, conta em ordem cronológica como é que foi o período da ditadura militar. Como é que foi a concepção desse disco? Esse disco eu gostaria que você falasse especificamente da escolha do tema, das ideias, e se vocês chegaram a receber algum tipo de crítica por conta do tema. Ó, em relação às críticas, foi, foi o oposto, assim. É um disco que eu me orgulho tanto, cara. Eu acho animal. Parece que eu me orgulho, eu me orgulho no, assim, de todas as formas, né? Eu falo na maior humildade do mundo, mas eu digo mais para eu falar sobre um assunto desse, eu não posso falar qualquer coisa. Eu tenho que saber muito bem o que eu estou falando, eu tenho que saber muito bem a informação que eu estou colocando. E foi 80% das letras do disco são minhas, das minhas pesquisas. Então, eu pesquisei muito. A gente conversou com um escritor chamado Rony Walter Jatobá, que lançou livros sobre a época da ditadura militar, para conversar com ele, para ele contextualizar a gente. Ele viveu aquela época intensamente. A gente conversou com o historiador Alexandre Rossi, então a gente fez uma reunião com eles. Na época, eu conversei com. Na época, namorava a Fernanda, eu lembro de conversar com a avó dela, e a avó dela contar histórias de um policial entrando na casa do nada durante o dia, e aí o avô dela trabalhava à noite, trabalhava durante o dia, e entrou na casa e invadiu, né? E falou, por que esse vagabundo tá dormindo aí, não sei o quê. Aí a avó dela me contando assim, vagabundo nada, ele é trabalhador, ele trabalha à noite, tá dormindo porque tá dormindo agora porque trabalha à noite. E o policial em casa, e pela lei, porque o AI-5 permitia isso. É. E falam hoje, né, de AI-5 como se fosse, enfim. Aí e ela mostra a carteira profissional, tudo. Então, eu fiz de pesquisas. Então, eu conversei com pessoas que sofreram as coisas, sofreram retaliações, sofreram com a época, e pessoas que nem viram passar. Tipo, eu conversei com a minha mãe. Mãe, como é que foi lá? Como é que era a época? Ela falou, meu, posso te falar a verdade? Eu cuidava de você e do seu irmão, seu pai ia trabalhar. Eu não via nada. Não percebi, não senti nada. A mesma coisa com um tio meu. Então, sabe? Então, eu conversei com pessoas que viram e sentiram a coisa, outras pessoas que não sentiram nada. E eu pesquisei muito, velho, muito. Por que eu falo do meu orgulho em relação às letras? Porque em 2016 a gente indo tocar no norte do Brasil, na cidade de Mossoró, chega um professor de história da Universidade do Rio Grande do Norte e quer falar com a banda no camarim. Ele senta, ele fala, olá, prazer, eu sou tal professor, infelizmente eu não lembro o nome dele, porque isso foi em 2016, eu sou o professor de história da universidade aqui do Rio Grande do Norte, eu queria dar os parabéns para vocês, porque esse disco é uma aula de história. Cara, eu falei, velho, sabe, tipo, um professor de uma universidade, eu nunca pensei nisso, velho.
Eu pensei na arte, eu pensei na banda, eu pensei em trazer um assunto. A gente nunca tinha feito um disco conceitual sobre uma história. E com certeza, eu acho que assim, essa história é uma coisa que ia pegar, sabe? É um assunto que pega e sempre vai pegar. Então, eu acho que a banda, eu acho que essa é a parte artística de uma banda, né? Eu acho que essa talvez seja o lado, a faceta punk da banda de thrash death que a gente é, tipo, colocar o dedo na ferida, trazendo um assunto que é desconfortável, sabe? E isso deu, a ideia era essa, a gente sempre pensa em fazer algo novo, não ficar, o nosso embrião está aqui, mas como desse embrião a gente sempre dá fazer algo diferente. E a ideia de um álbum conceitual veio daí. E qual assunto? Puta, tem a ditadura militar. Ninguém nunca fez isso. Nenhuma banda pegou esse tópico e fez um álbum conceitual. Que nem os álbuns conceituais que a gente conhece, ou de histórias fictícias ou de histórias reais. Então a gente assumiu aceitou esse desafio. E eu lembro, cara, de passar noites montando as letras. E infelizmente, principalmente meu começo, até 68, que aí vem o AI-5, os textos que eu via para montar possíveis rimas de versos, cara, a própria letra já era sanguinolenta, sabe? Tipo, que nem a letra da Return of Evil, que é baseada na vida do Genghis Khan, que tem uma parte da vida do cara que a própria narração da vida é a música, sabe? É a letra, é tipo é, é condizente com uma letra de uma banda de metal, né? Uma coisa forte, enfim. Então, eu lembro muito disso, cara. Então, por isso que realmente rolou uma tensão, assim. E eu lembro, assim, para fechar, a abertura, eu lembro que eu fui assistir um documentário, O Dia que Durou 21 Anos. Eu 21 acho que é anos. esse o Tem no nome. YouTube esse documentário. O, di, o O dia Dia que que durou Durou 21 anos. 21 anos, não é isso? Isso. Cara, a influência dos Estados Unidos no golpe no Brasil foi, assim, inacreditável. O cônsul americano aqui, junto com os militares, conchavam tirar o João Goulart, enfim, criando a situação por isso que taxam a Rede Globo, porque pagava, falava o que quisesse, né? Falava o que queria. Então, criava situações para o povo acreditar que o João Goulart era Comunista. um comunista e que não era a melhor coisa a se fazer era os militares entrarem para tomar poder, porque aí ia ter a direção de novo, né? E que era para ser um governo transitório, durou 21 anos. Então, cara, foi como se eu tivesse ido fazer uma faculdade sobre o assunto, sabe? Então, por isso que e junto aí indo para a parte musical, é aquilo que eu já conversei com você. A gente tava com um trio, tava com uma voz trash, tava, sabe? Então, juntou muita coisa. O primeiro como trio, o primeiro álbum é o nome da banda, Esquadrão de Tortura. Então, para associar as pessoas, porque Torture Squad é tipo difícil você falar o nome certo e a pessoa entender. Então, muitas vezes eu falo assim, Esquadrão de Tortura em inglês, sabe? Para as pessoas que não conhecem metal, se eu falar Torture Squad, passa despercebido o nome, né? Então, o nome do disco é Esquadrão de Tortura, que é o nome da banda. Então, teve muitas coisas assim interligadas, né? Então, eu sou muito feliz com esse disco e essa fase. A capa do João Duarte vale a pena ressaltar. O João Irmão. montou em cima das nossas ideias e tem uma versão, a música instrumental que tem umas narrativas ali, é uma versão da Is There Anybody Out There, do Pink Floyd, do The Wall. Não sei se perceberam isso, mas é a mesma melodia. Legal, cara. Pô, sensacional, mano. Sensacional. Cara, a gente meio que falou já sobre toda a discografia da Torch. Eu quero falar sobre alguns assuntos envolvendo você mesmo, como baterista. Você foi chamado para tocar no show comemorativo do Angra, de 20 anos do Angels Cry. Você tocou a música Evil Warning. Eu quero saber como é que Aham. foi o convite, como é que foi essa experiência de tocar naquele show e qual que é a sua relação com a banda.
Puta, foi muito legal. Eu me senti super lisonjeado, né? Ultra musicistas ali e sempre vi o Angra assim, os caras muito foda, né, tocando. E assim, eu tive o maior contato com o Angra, mas na época eles do Angels Cry, do Holy Land, eu vi a banda, assim como Viper no Evolution, né? Eu vi toda a década de 90 das bandas, mas eu era mais da cena mais agressiva, do thrash. Então eu curtia mais Atômica, Sepultura, Ratos de Porão, Necromancia, Chacal, Sarcófago. Então era mais da, da cena mais extrema, né? Mas eu via e conhecia eles, então eu via que a banda foda que era, né? Mas eu comecei a ter mais contato realmente com o Angra na fase do Rebirth, porque aí o Aquiles, lembro do Aquiles, antes de entrar no Angra, a gente se trombar na galeria e ele vinha me cumprimentar, saindo da Destroyer Records, lá da loja da galeria, ele falou, pô, meu, curto seu drumming, curto o Torture pra caramba tal. Então a Nossa, gente mano. já se conhecia, assim. E ele sempre, meu, sempre antenado, né? O Aquiles sempre antenado. E aí, quando ele entrou na época do Rebirth lá, pô, tudo foi se costurando mais, né? E aí eu fiquei mais ali, conhecendo mais os caras, tudo. No Hellbound a gente pegou uma guitarra, não sei se foi uma guitarra, o Kiko Loureiro emprestou uma guitarra pra gente gravar algo no Hellbound. Depois o Felipe emprestou um baixo fretless pra gente tocar uma parte de baixo fretless do Castor no Esquadrão de Tortura. Então, sempre teve esse contato. E aí, nesse show de 20 anos aí, até onde eu sei, é que eles queriam um representante da cena metal brasileira, um cara para representar a cena metal brasileira. Aí eles viram isso no meu nome. E aí me convidaram. E eu fiquei super lisonjeado, né? Tirar a Evil Warning lá, do Angels Cry, puta disco. Eu falo, pô, esses dias eu encontrei o Rafael e falei pra ele que eu queria muito um dia fazer tocar Time com ele, que eu adoro essa música. E aí eu queria Legal, hein? fazer essa versão aí pro YouTube da escola, que eu dou aula, tudo e tal. Vamos ver se um dia dá certo. Pô, tomara que dê, mano. Vamos reforçar esse convite. Que legal. E na época, se eu não me engano, a Torture também tava fazendo 20 anos, né? Porque vocês são de 93. O show foi em É isso 2013. aí. É isso aí. Legal. E a gente, assim, Ah, banda é que nem ah, não, não, pode falar, por só favor. ia comentar assim só ia comentar que nem o João Gordo numa entrevista pro Jô Soares, ele fala assim, a banda quando passa de 20 anos, a banda não é famosa, a banda fica manjada. Tipo, a banda já tá manjada, né? Tipo, e aí a gente assim, como a gente já tá manjado, né, indo pro nono disco de estúdio e tal, a gente olha para trás. É natural você olhar para trás e falar assim: caramba, esse disco está fazendo 10 anos. Caramba, esse disco está fazendo 20 anos. Caramba, esse disco está. Sabe? E aí você acha. A gente sempre foi uma banda de achar. Uh, achar. Como é que eu posso dizer? Criar estrada. Essa é a verdade. Então lançava um EP, falava, puta, vamos fazer uma turnê desse EP. Então já, meu, para cair na estrada com aquele conceito. Então a gente sempre foi uma banda assim. Então agora mais do que nunca. A gente saiu em 2018, a gente saiu para fazer a turnê do Hellbound, de 10 anos. E a gente fez isso com o Hellbound em 2018. Não sei se a gente fez em 2000. Não, a gente ia fazer, aí veio a pandemia, mas a gente ia fazer com o The Holy Spell também, mas aí veio a pandemia. Mas a gente está sempre olhando para trás e tentando celebrar de alguma forma os discos que fazem aniversário. Que legal, cara. Muito bom. Nessa época que você toca o show do Angels Cry, você também grava o disco de estreia da Nervosa, o Victim of Yourself. Eu queria saber como é que surgiu o convite para gravar as baterias desse disco. E se você, pelo que você escutava, você já viu o potencial nessa banda de se tornar uma das grandes bandas de thrash metal do Brasil e do mundo? Sem sombra de dúvidas. Naturalmente, eu acompanhei tudo muito de perto, porque a Fernanda estava junto na época, e essa época
época foi mais uma das épocas que me desafiou como ser humano, assim, até onde eu posso acreditar que eu vou dar conta de fazer. Então, o Vitor tinha acabado de sair da banda, eu estava compondo o Esquadrão de Tortura, o que viria a ser o disco, um dos discos mais importantes pra gente, porque é um divisor de água. Se a gente chega com um disco fraco, as pessoas vão olhar e falar assim, tá vendo? A banda era o vocal. Entendeu? Então a gente tem que chegar chegando. Tava todo naquela pesquisa do assunto e tal. E aí, se não me engano, a Fernanda Terra, né, que era a batera, aí ela sai e eu cheguei a fazer acho que uns 2, 3 shows com a Nervosa, um abrindo pro Destruction aqui em São Paulo, outro no Pernambuco, num fest. E aí elas já tinham assinado com a Napalm Records lá. E aí a Fernanda Terra sai, se não me engano é isso, porque aí a Fernanda e a Prica falam assim, meu, puta, você conseguiria fazer isso pra gente? Porque se a gente não entregar o disco até tal data, a gente pode perder o contrato. Eu falei, não, puta, com certeza, vamos fazer, eu vou me desdobrar, vamos nessa. E aqui nesse ensaio, aliás, aqui nesse estúdio, aliás, a gente ensaiou algumas vezes Victim of Yourself, né? A gente ensaiou as músicas aqui e é muito legal ver uma banda na época que, meu, tá fértil, assim, que as ideias... Eu lembro que a gente gravou no Mr. Som e na época, meu, elas estavam, assim, vomitando música. E aí, eu lembro que 2 dias antes da gravação, elas trouxeram 2 músicas, assim, pra entrar no disco, e eu me coloquei ali como se fosse a minha banda, né, meu? Na composição da batera, pra fazer o meu melhor ali, com certeza. E o legal é que foi no Mr. Som também, então a gente fez uma pré-produção de ensaio do disco, e a gente foi pro Mr. Som para fazer a coisa rolar da melhor forma possível, né? E foi legal, porque eu já tinha, né, com o Pompeu, tava tudo em casa ali, né? Então eu fiquei muito feliz que deu tudo certo. E mais uma vez eu fiquei assim, porque esses desafios humanos, tipo, às vezes acontece algumas coisas que você fala assim, caralho, será eu tenho que fazer porque tem que dar certo. Mas será que eu dou conta? E esse momento foi um deles, assim, que eu lembro, caramba, será que eu dou conta? Mas deu tudo certo. Isso é o que importa. Que legal, cara. Falando em desafio, você teve a oportunidade de tocar com Sepultura recentemente, em 2019, se eu não me engano, né? Você teve que substituir o Eloy para algum show, e para você que sempre foi fã do Sepultura, eu imagino como é que deve ter sido essa experiência para você. Claro que o motivo que te botou ali foi um motivo nada agradável, foi assim, uma tragédia, uma infelicidade, mas eu gostaria de saber como é que foi esse período, como é que foi o convite e o desafio para você de dar conta, já que você mencionou isso, de tocar no Sepultura. Pois é, desafio, né, de não ensaiar e encarar. Porém, eu tenho que contar uma história antes para dizer o porquê que eu tinha confiança de encarar esse show. Esse aí foi em 2019 em Brasília, né? Mas 2011, o Torture estava aterrissando na Alemanha para começar a turnê na Europa e o Sepultura estava lá na época do Kairos e na época era o Jean Dolabella na batera e Jean Dolabella e ele deu um problema no braço direito dele e ele não ia conseguir fazer alguns shows. E aí arrumaram o telefone do nosso manager, o manager do André Lamanha, na época o manager do Sepultura, ligou para o nosso manager perguntando de mim, ver se eu conseguia, se eu poderia fazer alguns shows até o Jean se restabelecer com o braço. E foi o que aconteceu. Eu fiz 5 shows com Sepultura na Europa, na turnê do Kairos, eu estava na Alemanha. Eles estavam indo da Áustria para a Suíça. A Áustria já tinha cancelado um show e estava indo para a Suíça e eles não queriam cancelar mais, né? Aí perguntou se poderia, aí o Andreas me ligou, a gente conversou sobre setlist, eu falei, puta, o setlist, assim, as músicas mais antigas, com certeza já tá mais na agulha, né? Com certeza. Aí ele falou, então, ó, monta um setlist confortável para você e coloca 2 do Kairos, a Kairos e essa daqui. E aí eu fiquei a noite inteira escutando as 2 músicas, peguei um trem da Alemanha para ir para a Suíça,
ensaiando mentalmente as músicas. E cheguei lá e aí fiz o primeiro show na Suíça e fiz mais 4 desses shows enquanto o Jean estava se restabelecendo com o braço, né? Então isso, assim, esse tipo de coisa ajuda, eu penso e falo assim, pô, eu dou conta, então eu consigo dar conta, é só ir aí na responsabilidade que dá para fazer, né? Então isso aconteceu em 2011 e eu lembro que eu fiz até um tour report e foi lançado em 2 edições da Modern Drummer Brasil. Qualquer hora eu vou deixar online essa matéria aí, ali eu trago vários detalhes dessa época. E aí em 2019 rolou esse convite aí, que eles estavam numa turnê de tocar 2 músicas ou 3 músicas de cada disco e tal. E foi legal, porque eu levei a batera, tudo. Então me senti mais em casa ainda, né? É uma. Eu fico extremamente feliz. Para mim poder ajudar, né, cara, um herói, né? Poder ajudar uma banda que é um dos porquês de você ser quem você é, porque é isso que é o Sepultura, né, cara? Então, para mim, então me sinto muito feliz. Que legal, cara. E falando no Sepultura ainda, como é que você avalia os 3 bateristas que passaram pela banda? O Igor Cavaleira, o próprio Jean e agora o Eloy. Ó, o Eloy é um fenômeno, né? Sem sombra de dúvidas. Ele levou o tocar bateria, né? Onde o ser humano pode chegar em relação à independência dos membros e com musicalidade, com o controle da dinâmica e na agressividade, na sutileza. O Eloy realmente é um fenômeno na batera. Eu gosto muito do trabalho dele no Sepultura. Eu gosto da, da direção que se tomou, assim, essa coisa ah, complexa, a bateria meio complexa, junto com os riffs, algo muitas vezes tradicional do Andreas. Eu acho que tá indo para um lugar muito legal, assim. Então, o Quadra e o Machine Messiah, eu acho 2 discos fenomenais. O Jean é um batera que ele é um batera tradicional, né? Eu acho que ele entrou na banda no momento onde que a banda pedia um batera tradicional, talvez. Porque os discos trazem essa a batera na marcação da música, né? Eu acho que é, eu acho que é isso. E uma pegada, bom, para tocar no Sepultura não. Pegada assim, é o mínimo que tem que ter, com certeza. Então, não preciso nem falar sobre isso. Agora, sem sombra de dúvidas, para mim, não só do Sepultura, mas se eu tivesse que listar, colocar um baterista que representasse o Brasil, seria Igor Cavaleira, sem sombra de dúvidas. Porque, para mim, ele, na mesma banda, ele construiu estilos de se tocar bateria junto com a sonoridade da banda. Então, o que eu quero dizer? E sem nada forçado, foi tudo na evolução, sabe? Então, Bestial Devastation, Morbid Visions, aquela época black, death metal, true, sabe? De buscar. Esses dias eu vi um vídeo dele fazendo blast no surdo, porque não fazia no bumbo, acho que não tinha bumbo. Muito foda, assim, sabe? A gente fez uma versão da Antichrist para um bônus do relançamento do primeiro disco, tudo. Então, esses 2 discos, esse estilo Death Black, e que ali já tem Troops of Doom, né? Então, você vê que o DNA da banda sempre esteve ali, né? O Esquizofrenia, Beneath the Remains e a Rise, aí faz o coração do headbanger velho aqui sair pela boca. Porque aí que eu tenho a minha influência, e não só do Igor, mas da cena thrash metal geral, é ali que eu me encontrei na vida. Essa é a verdade. O thrash metal junto com o progressivo, onde a bateria, as guitarras, a voz, ora melódico, ora agressivo, essa fase da música, para mim, foi a que me pegou.
e é a que faz, junto com o Castor, assim, a gente ter essas nossas influências, tanto que a gente é thrash death, né? E aí o death vem no começo da década de 90, quando surge a cena death metal, Morbid Angel, Terrorizer antes, né? Mas Morbid Angel, Dayside, Malevolent Creation, enfim. Mas o thrash metal antes, com Slayer, Sepultura e Destruction, Creator, enfim, e toda a cena brasileira. Mas voltando ao Igor, Esquizofrenia, Beneath the Remains e Arise é o creme da la creme. É onde, ali para mim, é o master de todos, do estilo. E ele, depois desse estilo, ele vai para um outro estilo, que é o tribal. Que aí é que é o ZD, Roots e o que vai para frente. Então, na mesma carreira, ele construiu 3 estilos, assim, sabe? Para mim e junto e nada forçado, nada gratuito. Tudo no feeling da música, sabe? Então eu acho ele ou assim, o Sepultura com bateristas realmente dispensa comentários, né? É isso aí. Para finalizar, Milcar, eu quero que você fale um pouco sobre o seu trabalho com a Matanza Ritual, né? Que é uma banda, é meio que uma super banda, a banda do Jimmy London, que, pô, você toca com um time, assim, de primeira linha, com o Antônio Araújo, o Felipe Andreoli, e é uma banda que tem feito umas tours bem legais. Como é que tem sido isso para você? E como é que tá a agenda para o futuro? Tem sido bem bacana, mano. Tá no convívio com os caras ali, só no jeito informal de falar, só macaco velho, né? Então a gente tá ali só pra direto ao ponto mesmo, pra tocar e se divertir, com responsabilidade. Eu acho que esse é o lance. E é o que o Torture faz, e é o que Ser Clan faz. É que quem já tem banda sabe que é dessa forma que tem que acontecer, né? É se divertir com responsabilidade, não tem outra coisa. Aí, nos ensaios, nos shows, a gente dá muita risada, se diverte e sempre conversando sobre, né, o futuro e tal. E as pernas das turnês têm rolado e vai rolar um agora, em novembro. A gente vai dar mais uma rodada pelo Brasil. Eu fico, pô, é muito legal ver os fãs do Matanza com o Jimmy, sabe? Porque eles amam a banda, amam as músicas e amam o Jimmy. Então é muito legal ver fãs de todas as bandas se encontrarem no mesmo lugar. Óbvio que, meu, é muito mais fãs do Matanza, né? Porque estão ali para ver ele. Mas, puta, é muito legal ver a camisa do Angra, a camisa do Torte, do Corsos, e quando vão conversar com a gente depois do show, assim, aí foi em tal show, de todas as bandas, assim, sabe? É muito legal. E é um puta clima bacana. A gente fez um show aqui no Tokyo Marine Hall, em São Paulo, que foi gravado, tem vídeo, tem que num futuro talvez seja lançado tudo, mas eu acho que esse show, quando for lançado, ele vai ser bem caracterizado como é a banda, assim, sabe? Tipo, como que foi essa época do entrosamento de todos. E tem uma ideia aí de lançar mais um single com videoclipe, single nas plataformas digitais, videoclipe, e de compor um disco também. Tem essa ideia. E fora o Matanza Ritual, a gente tem o Kisser Clan. Eu toco no Kisser Clan também com o Andrés desde 2012, quando ele voltava das turnês, fazia umas festas assim de final de ano para colocar os filhos para tocar. E o Johan tá aí, né, meu, multi-instrumentista, um talento nato aí. E o Kisser Clan, como o próprio Andreas diz, é uma celebração ao heavy metal. Então, vira e mexe tem os shows. Recentemente o Kisser Clan foi a banda base do Pat Fest, que aconteceu recentemente, que foi emocionante demais. Então o Andrés é essa pessoa que ele cola mundos, né? Ele traz os mundos para um mesmo lugar. E isso é muito legal. Então, tem rolado com essas 3 bandas. De vez em quando eu faço um tributo ao Deep Purple, que é o Deep Purple and Friends, com o Nando Fernandes na voz, o Pio na guitarra e o
Fábio no baixo, esses dias foi o Soneca do Baranga que fez com a gente, e o Simão no teclado. De vez em quando eu faço o Damage Inc., que é um tributo à Metallica também, com o Ale e o Denis do Ancestral e o Edu do Chaos Fear. Quando bate a agenda, a gente vai fazer um tributo a algum herói. Aliás, já aproveitando, não sei se vai passar tempo o seu programa, mas terça-feira, dia 11, véspera de feriado do dia 12, eu vou fazer com o Holy Saba, que é metade Torture Squad, metade Golpe de Estado. Eu, o Castor, e o João Luiz e o Marcelo Esquivano fazendo o Holy Saba, que é só Sabá da fase Dio. A gente vai fazer um manifesto aqui em São Paulo. Ah, que legal. Assim, a entrevista vai ter saído depois disso, mas eu vou pegar esse corte e botar no vídeo que a gente vai lançar na véspera. Deixa eu ver, a gente vai lançar um vídeo. Ah, que demais! Dia 10. Eu vou pegar esse cortezinho aqui só para botar o anúncio lá, para chamar a galera para curtir. Então, compareçam. Obrigado demais. Não deixem de curtir um sabá. Amilcar, é o seguinte, para finalizar, o que o pessoal pode esperar para o futuro do Amilcar? Seja com a Torture Squad, seja com o Matanza Ritual, seja com os inúmeros projetos com os quais você está envolvido. O que esperar do Amilcar para o futuro? Um cara muito energético para continuar fazendo as coisas, porque eu me sinto um cara, eu me sinto muito realizado assim com tudo que eu escolhi na minha vida, para onde a minha vida está indo, porque eu construí e com muita humildade, acho que eu sei onde colocar os meus pés, embora venham os desafios e às vezes a gente fica, caramba, será que dá, será que não dá? E aí a gente vê que se tiver foco, se tiver responsa, só fazer tudo tranquilo que tudo dá certo, né? Recentemente, em 2002, quando eu saí do meu emprego, né, da Associação do Banco do Brasil, depois eu fiquei 2 anos trabalhando nas lojas da Galeria do Rock, mas nesses 2 anos, de 2002 a 2004, eu também comecei a dar aula de bateria particular para eu tentar ver se eu também tinha esse tino. E aí em 2004, eu passando em Pinheiros, eu vejo Bateras Beat, Unidade Pinheiros, e aí eu vou lá com o Pandemônio entregar o meu currículo, e aí o Naná Aragão junto com o Dino vê que eu sou um batera de metal, o Naná já conhecia, falou assim, pô, legal ele dar aula aqui. Então, desde 2004, eu dou aula na escola de bateria Bateras Beat da Unidade de Pinheiros, aqui em São Paulo, e com a maior felicidade do mundo, que eu digo que durante esse tempo, há 18 anos, outros objetivos foram vindo, e um deles era eu ter a minha escola de bateria. E hoje eu faço parte da sociedade do Bateras Beat Pinheiros, então é como se eu tivesse ali minha parcela também da escola, então dando aula, mas sendo parte da escola também. E aí eu convido a todo mundo aí que, não só baterista, porque é uma escola de música, chama Bateras Beat, porque ficou muitos anos dando aula só de batera. Mas hoje é uma escola de música. Então, quem estiver em São Paulo, quem não for de São Paulo estiver aqui, fazer uma visita no Bateras Beat na Unidade de Pinheiros, eu estou lá para alguma aula cortesia, mostrar a escola, tudo, para conversar de música. Então, todo esse meu mundo das bandas, eu sempre construí meu mundo para eu ficar livre para tocar minha música. E o escolher dar aula fez eu chegar até aqui, com essas bandas que eu tô, na escola que eu tô. Então, o que podem esperar de mim é mais energia para continuar isso, sem sombra de dúvidas. Isso aí. Pessoal, essa foi a nossa entrevista, nosso bate-papo com Amilcar Cristófaro, um dos grandes nomes do heavy metal brasileiro, como eu disse, proletário do metal nacional, líder da Torture Squad, uma banda que está completando 30 anos, envolvido com outros inúmeros projetos. Amilcar, eu quero agradecer imensamente a sua participação, você ter aceitado participar da entrevista, pedir desculpa aí da 1h30, quase 1h40 que eu tomei do seu dia, é que o papo ele vai fluindo e o tempo vai passando. Imagina, o tempo é seu aí, livre para você se despedir do nosso público e dar o recado que você quiser dar. Valeu você, pô. Eu que agradeço o convite. Longa vida ao programa aí. E vamos nessa, todo mundo se cuidando. Otimismo, porque vai dar tudo certo. E a gente vai seguir em frente. É isso aí. Pessoal, se vocês gostaram da entrevista, deixem o like. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar as notificações. Nos sigam nas redes sociais. Quem quiser e puder, contribua com o nosso trampo via Pix.
e aguardem as próximas entrevistas, que vem muita coisa bacana por aí. Tranquilo? Falou!